Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos falar dessa figura conhecidíssima, Maquiavel, que para mim é um dos autores assim mais conhecidos, né, de todos. Ele tem uma importância muito grande, não só na área do direito, mas na área da filosofia, da sociologia. E Maquiavel seguramente é daqueles que todos sabemos. O nome do livro dele, pelo menos, o livro mais famoso, né? Na faculdade nós ouvimos falar sobre vários autores, desde John Locke, Montesquieu, Rousseau e daí por diante, mas poucos sabemos. Se você perguntar para um estudante qual o nome da principal obra de cada um desses autores, ele vai ter dificuldade em dizer certamente. Já Maquiavel não. Muito embora a pessoa possa nunca ter lido O Príncipe, ela saberá dizer que é a obra de Maquiavel, porque é tão marcante, né? Eu acho que seria muito interessante eu trazer aqui essa obra dele, para a gente falar um pouquinho dela e aproveitar e falar também, contextualizar o período que Maquiavel viveu, o que a obra dele dizia e o quanto que isso foi importante. Então assim, o Maquiavel ele nasceu em Florença, aqui na metade do século XV, né? E faleceu na mesma cidade, no comecinho lá do século XVI. Período aí que o Brasil estava arrumando aí para as capitanias hereditárias, para as sesmarias, período pós-descobrimento. Maquiavel morreu, né, lá na Itália aos 58 anos. Florença é essa região aqui, ó. O nome completo dele é Niccolo di Bernardo dei Machiavelli e ele viveu durante a época da República Florentina. O maior tempo foi sob o governo de Lourenço de Médici. O Maquiavel, cuja pintura está aqui à direita, ele entrou para a política aos 29 anos e em 1512, quando houve uma mudança no governo da Itália, ele acabou deixando, né, o governo, porque já não estava sob o governo de Florença, e ele foi destituído do cargo que ele ocupava e foi exilado. Foi onde ele começou a carreira dele como escritor, né, e também como historiador. Ele voltou a Florença em 1519, sobre as graças dos Médici, né, e ele faleceu sem ter o sonho dele de reunificação italiana concretizado, algo que só viria a ocorrer lá no século XIX. Ele teve muitas de suas ideias associadas pela Igreja como contrárias aos valores cristãos vigentes, o que lhe rendeu ser associado à figura do diabo, inclusive, no século XVII, na Inglaterra, né, na literatura e no teatro inglês. Criou-se uma ideia pejorativa de associação do nome dele, ou ao apelido criado Old Nick, tanto que é da onde deriva, né, a ideia, na verdade, o adjetivo maquiavélico, como algo realmente pejorativo. Como obras dele, ele tem mais obras, mas eu estou citando aqui as mais famosas. Ele tem o Discurso sobre a prima década de Tito Livio, que é discursos sobre essa primeira década de Tito Livio. Ele escreveu isso em 1513, o mesmo ano de autoria do Príncipe. Nesse livro ele fala da República Romana e analisa os problemas dessa república. Ele Príncipe, né, famoso Príncipe, é uma espécie de livro de carta, nós vamos falar dele hoje, de aconselhamentos ao imaginário e futuro príncipe italiano, na ideia de reerguer, né, de unificação do Estado. Depois o discurso, o diálogo em torno à nossa língua, que é o diário em torno de nossa língua. É um livro que tem um campo de estudo da sociologia muito interessante, ele é de 1516, e o Maquiavel ele tenta buscar, né, demonstrar a superioridade do dialeto florentino por sobre os outros dialetos italianos. A Itália que sempre foi muito dividida e cada divisão muito forte. E em 1521 ele escreve Dell'arte della guerra, que é a arte da guerra, em que ele fala como criar um exército descomunal.
Apesar de ter escrito em 1513, é interessante porque o Maquiavel ele vem a morrer em 1527, e se não me engano, o livro dele, eu não sei se eu trouxe essa informação aqui embaixo, isso, O Príncipe, ele tem a primeira edição lançada só após a morte do Maquiavel, em 1532. Isso é bem interessante. Ele serve como guia de como conquistar o poder e manter, né, o poder. Nesse período aqui de 1502 a 1503, ele foi embaixador junto a César Borgia. E César Borgia é considerado um estadista sem escrúpulos, que segundo análises de historiadores, ele foi uma figura que serviu de inspiração para o Maquiavel ter como modelo de governante. É um livro dirigido a um príncipe imaginário, né, na busca da unificação da Itália, diante de um momento histórico de fragilidade. Ele foi escrito inicialmente como dirigido a Giuliano de Médici, que acabou falecendo enquanto Maquiavel escrevia o livro, e aí Maquiavel decidiu por dedicar a carta a Lourenço de Médici. São, se não me engano, 26 capítulos, é um livro bem curtinho, não chega a ter 200 páginas, e eu vou tratar dele não com tamanha profundidade, mas falar das características principais. Na introduçãozinha, Maquiavel ele expõe o desejo que possui quanto ao efeito que essa carta que ele está criando, né, que tenha, citando que o monarca fosse auxiliado por essa carta a alcançar a grandeza que sua fortuna e qualidades fazem merecer. O Maquiavel ele vai traçar durante o livro a ideia de fortuna e a virtude ou virtude. Nós vamos falar mais sobre esses conceitos à frente. O Maquiavel destaca também o fato de não ousar com isso discordar das regras sobre o governo dos príncipes. A introdução do livro dele, ele se coloca numa situação bem assim com calma, com tranquilidade, sem querer dizer que ele sabe mais do que todo mundo, que não é essa a ideia dessa carta. Aí ele divide. Essa é uma divisão muito clássica do Maquiavel. Ele diz que todo Estado que existe, ou que já existiu, ou que vai existir, ele divide-se em principados ou repúblicas, né? E os principados, que são o tipo de Estado que o Maquiavel mais fala sobre, eles podem se formar hereditariamente, quando vem pelo sangue, um príncipe filho de outro, né? Quando fala-se príncipe, é uma ideia geral do monarca, né? Tanto que é a ideia do principado. Daí que vem o príncipe, mas não tem problema nenhum em chamarmos o príncipe como rei, como imperador, isso não interfere o estudo. Então esse principado pode se formar de forma hereditária ou de forma nova. Quando se forma, né, de uma forma nova, ele pode ser um estado totalmente novo ou por agregação. Por agregação seria quando um estado é conquistado por outro e agregado ao território do outro, como a gente viu acontecer várias vezes durante a história, como fez, por exemplo, Napoleão Bonaparte quando foi conquistando toda a Europa, né? Toda aquela parte europeia, foi pegando ali a Espanha, chegou a Portugal, que fez com que a família portuguesa tivesse que fugir ao Brasil. Então é a conquista de um território por agregação. Completamente novo, né, seria a ideia, como ocorreu aqui no Brasil. Você não tinha uma estrutura política organizada e aquilo foi tomado para Portugal como se dele fosse. Então é um estado no formato principado, novo, e é completamente novo. Mas seria nessa ideia de Maquiavel se aqui fosse instalado um principado novo realmente. Aí o capítulo 2 do livro dele, ele fala dos principados hereditários, que são esses que nós falamos que vêm do sangue. Ele fala que é mais fácil manter o poder em estados herdados do que em estados novos.
basta não se preterir a ordem sucessória. Então a ordem deve ser respeitada. Com o tempo, as demandas por inovações desaparecem. Aí ele traz um conceito interessante, de que uma mudança sempre puxa a outra. Então quando você muda um estado herdado para um outro tipo de configuração, como por exemplo não respeitando a ordem sucessória, uma mudança sempre vai buscar outra e vai trazer insegurança para aquele estado. No caso dos principados mistos, Maquiavel fala da dificuldade de se manter quando é um principado novo, principalmente se for do tipo agregado, porque para se manter no poder o príncipe vai ter que oprimir parte de seus súditos, né? A opção de ação, sem evitar a ofensa, seria a implementação de colônias no território agregado, que para Maquiavel demanda pouco custo. Nesses casos, os mais ofendidos, aqueles que perdessem suas casas, para a implementação dessa colônia, normalmente seriam pobres e sem poder de reação. E Maquiavel dá a sugestão de duas formas de ação: ou afaga ou extermina. Aí aqui Maquiavel, no capítulo 4, ele fala do porquê quando Alexandre Magno, né, ele tomou o reino e depois morreu, como houve a manutenção daquele poder, porque esperava-se o contrário, de que houvesse a perda do poder. E aí Maquiavel faz a divisão entre estados governados pelo príncipe e seus súditos, em que a maior autoridade da figura do príncipe, e aqueles governados pelo príncipe com a ajuda de barões. Maquiavel alega que cada barão acaba detendo seu próprio estado e súditos também. E essa divisão de influências, quando você tem barões auxiliando, facilita uma rebelião em momentos conflituosos, que não foi o que ocorreu no caso de Alexandre, que era um príncipe e seus súditos. Então Maquiavel alega isso como o motivo que fez com que aquele estado tivesse o poder mantido pela mesma ordem. No capítulo 5 ele vem falar como administrar as cidades que antes de conquistadas, que eu coloquei conquistados, antes de conquistadas, elas tinham lei. É importante só fazer uma ressalva: esses títulos, eles não são os títulos originais. O Maquiavel traz títulos em latim, mas mesmo a tradução deles, muitas vezes é uma tradução que dá um título muito longo. Então eu optei aqui por trazer o conceito do título e discorrer sobre ele. De uma forma bem breve, é claro que essa leitura que eu estou fazendo do livro do Maquiavel não corresponde a toda a grandeza que é contida no livro. Então, se você tiver interesse no livro, pegue e leia, é uma leitura tranquila, rápida. E então certamente essa aula aqui não se destina a abordar todos os tópicos com profundidade do livro do Maquiavel. Aqui quando ele fala como administrar essas cidades que já tinham lei, ele diz o que é necessário para fazer com que a conquista se mantenha. E ele fala de 3 alternativas. A primeira é arruinar os estados, a segunda é habitá-los pessoalmente, ou a terceira é manter a lei, só que aí você começa a oferir tributos daquela cidade, criando um governo oligárquico dentro daquela cidade, que vai manter esse governo fiel ao novo governante. Maquiavel aí traz um conceito bem interessante, de que essas cidades acostumadas a viver sob um príncipe, elas são muito mais fáceis de serem dominadas do que as cidades acostumadas ao republicanismo. Porque, segundo Maquiavel, no republicanismo há mais ódio, há mais desejo de vingança. Então, para as repúblicas, quando são dominadas, só há as alternativas ou de aniquilação ou de habitação pessoal. Não há outra. Depois, Maquiavel vai falar dos principados conquistados pela virtude e armas próprias. Ele fala que é difícil manter conquistas em principados com um novo príncipe. Então essa dificuldade ela vai variar de acordo com a virtude maior ou menor. Aí é o conceito da virtude que a gente falou lá no começo.
aqueles principados, né, aqueles príncipes, melhor dizendo, que se baseiam mais em fortuna do que em virtude, eles tendem a durar menos. Já os que utilizam da virtude própria e não pela fortuna, eles foram os melhores príncipes. O Maquiavel cita inclusive as figuras de Moisés, Teseu, Ciro, Rômulo, que pegaram, como no caso de Moisés, pegou ali um povo que estava sendo totalmente oprimido, e por conta da virtude própria de Moisés, por conta de suas próprias características, de suas próprias virtudes, de sua própria virtude, o Moisés conseguiu fazer um principado, conseguiu ter um governo muito mais forte, muito mais sedimentado do que se ele tivesse adquirido por qualquer outro motivo o comando daquele povo. E ele salienta que sempre foi melhor que essa conquista fosse feita sem a ajuda de outros estados, porque aumenta-se esse sentimento de virtude do conquistador. Depois ele vai falar dos principados quando são conquistados por armas alheias e fortuna. Ele diz que é muito difícil manter uma conquista baseada na fortuna. Conquistar pela fortuna é fácil, porque consegue-se por meio da fortuna superar muitas dificuldades, mas na verdade só posterga essas dificuldades, elas aparecem depois. Aí o autor faz uma analogia, como na natureza. O que nasce e cresce rapidamente acaba não criando raiz profunda e é facilmente abatido. Ele traz esse exemplo para a construção do principado. Depois ele fala dos principados que são conquistados por atos criminosos. Ele fala de dois casos em específico. O caso de Agátucles de Sicília e Oliveroto de Fermo. O Agátucles ele virou amado pelo povo, mas o Oliveroto não. E aí o Maquiavel ele fala que o Oliveroto ele continua sendo cruel. E a continuidade da crueldade ela faz com que você crie uma renovação daquela crueldade a cada instante que você a utiliza. Então o Maquiavel não afasta a crueldade como se fosse algo ruim. Ele fala que a crueldade bem empregada, ele faz até uma menção, se é que pode se falar bem daquilo que é mal, é a crueldade que ocorre uma só vez, por necessidade de segurança. Para ele, todas as violências devem ser infligidas de uma vez, para evitar ter de repetir e renovar, porque assim você vai criando mais e mais inimigos. Que foi o que aconteceu da diferença de Agátucles de Sicília, que foi cruel apenas no domínio, e Oliveroto, que continuou sendo cruel e acabou sendo morto, ao passo de que Agátucles passou a ser até venerado pelo povo. Maquiavel vai falar do Principado Civil, que é a construção na qual você tem um cidadão se tornando príncipe por favor de seus concidadãos, uma espécie de república, que esse príncipe ele pode ter ascendido com o apoio popular ou o apoio dos poderosos. Se com apoio popular, vai ser mais fácil conduzir o governo. Se for por meio dos poderosos, aí é mais difícil, porque os poderosos eles querem oprimir, eles não querem agir com honestidade. Já o povo, a única coisa que o povo quer é não ser oprimido. É muito mais fácil então. Se eleito pelo povo, bastará manter para com ele sua amizade. Já pelos poderosos, o príncipe terá de conquistar o apreço popular. Do contrário, ele vai ter sérias dificuldades. Aí Maquiavel faz a avaliação da força dos principados. Ele fala do que é necessário para a manutenção dessa coesão dos principados. Ele diz que em tempos de conflitos externos, o príncipe vai sempre precisar da ajuda de alguém. Nesse caso, o melhor é que ele fortifique as defesas da melhor forma e conte com o apoio do povo. Porque para Maquiavel, um povo que tem o mínimo para viver e se defender, vai se sentir obrigado a defender o príncipe. Ele faz a citação dos principados eclesiásticos. Ele fala de que esses principados se apoiam em razões superiores, que a mente humana não alcança, e que são principados, segundo Maquiavel, onde você alcança segurança e felicidade, porque qualquer homem que tratar de discorrer sobre eles vai ser considerado presunçoso
e temerário, justamente porque esses principados, basicamente é uma ideia teocrática, eles se apoiam em ideais que a mente humana não consegue alcançar. E quando você tem a estrutura do teu principado baseada em algo que você não consegue explicar, você não tem como discutir também. Depois ele vai falar dos tipos de exércitos e das milícias mercenárias. Ele fala das armas que um príncipe se utiliza para manter a segurança do principado e divide elas em armas próprias, armas mercenárias ou armas auxiliares. Aí o Maquiavel fala que é sempre melhor se utilizar das armas próprias, que as armas mercenárias ou auxiliares, elas são ambiciosas, elas são infiéis, desunidas e perigosas. Aí ele vai começar a falar dessas outras milícias, né? Ele salienta essa ideia das armas próprias. Opa, eu errei aqui o comando. Então ele salienta essa ideia das armas próprias e fala das auxiliares e mercenárias. Dentre as auxiliares e mercenárias, ele ainda diz que as auxiliares são melhores que as mercenárias. Que as mercenárias, elas fazem o que querem quem as paga. Ou seja, elas podem se voltar contra quem as pagou se alguma outra nação, se algum outro estado, algum outro principado as pagar. Então elas são sempre bem perigosas. Depois ele fala da relação do príncipe com as milícias e ele fala da necessidade de se cuidar bem delas, mesmo em tempos de paz. Aliás, essa parte de tempos de paz é o que ele vai depois justificar do porquê que alguns governos não deram certo na Itália. E aí Maquiavel fala que o príncipe precisa ordenar suas atitudes para ações e usar a mente. Em ações, ele deve colocar a milícia sempre para caçar. Ele dá esse exemplo porque por meio da caça, as milícias, né, o exército, conhece melhor o ambiente e passa pelo desconforto da selva. E quanto à mente, o príncipe deve ler obras de história e se atentar para ações de homens ilustres. O príncipe então tem que ser uma pessoa informada, sempre. Depois ele vai falar dos motivos pelos quais os homens e príncipes são louvados e vituperados. Ele fala das qualidades que um líder precisa ter. Ele ressalta até que aquele que quer ser bom em todos os aspectos vai ser arruinado também. Então, aprender a não ser bom quando houver necessidade é imperioso para a manutenção do poder. Depois ele vai falar da liberdade e da parcimônia. Ele fala que o príncipe que é liberal demais acaba gastando muito, no final das contas desagrada a muitos, porque acaba faltando recurso. Do contrário, se o príncipe for prudente, ou seja, se tiver parcimônia, ainda que chamem ele de miserável, com o tempo, já que ele economizou, ele vai ser considerado cada vez mais liberal, mesmo sem ser, e quando mostrar que com a parcimônia ele obteve o suficiente para não precisar ficar onerando ao povo, ele vai ser congratulado por isso. É praticamente uma ideia bem estrategista de como lidar com as finanças. Da crueldade e da piedade, é melhor ser amado que temido. A um príncipe é melhor ser tido como piedoso que como cruel. Aí o Maquiavel vai falar que a piedade ela não pode ser usada irregularmente, porque com excesso da piedade você permite uma série de descontroles, né? Assassinatos, roubos. Já com a crueldade necessária, você consegue manter os súditos unidos e fiéis. Temerosos de certo modo, mas isso acaba gerando, segundo Maquiavel, união e fidelidade. Como um príncipe deve honrar sua palavra. Maquiavel fala que ele traça uma ideia de que no mundo ideal o príncipe deveria honrar sua palavra, mas como no mundo existem pessoas, né, homens maus, que não mantêm sua palavra, assim também o príncipe deve agir. Esse é um caso legítimo para Maquiavel para inobservância da palavra dada. O príncipe precisa ser, o Maquiavel dá o exemplo da raposa, que é aquele animal que com destreza foge das armadilhas, e ao mesmo tempo o leão, para afugentar os lobos. Ele não deve jamais se afastar do bem, mas se necessário deve saber como entrar no mal. Depois ele fala como escapar
ao desprezo e ao ódio. Aí ele fala das virtudes, das qualidades que um príncipe tem que ter, os predicados para trazer grandeza, força. As decisões devem ser consideradas irrevogáveis, para que a ele sejam fiéis, né? Não pensando em enganá-lo ou traí-lo. Porque tendo o povo ao seu lado, o príncipe não vai precisar temer qualquer conspiração secreta de outros estados. Caminhando aqui já para o finalzinho do livro, depois Maquiavel fala da utilidade dos expedientes, né, que são usados pelos príncipes. Ele fala da questão, primeiro, de se armar ou não, depois de se construir ou não fortalezas. Na parte de se armar o povo, ele fala de que alguns príncipes optam por desarmar seus súditos. Mas o Maquiavel salienta que os principados novos, eles decidem armar os súditos. E isso deu aos súditos uma ideia de fidelidade e confiança. Claro que mantendo a grande quantidade de armamento com o exército, com os seus soldados. Se em principados novos os súditos forem desarmados, eles vão agir com desconfiança, que é uma retirada de direitos. Maquiavel fala que apenas os principados novos acrescentados aos que já existiam, ou seja, por agregação, como nós vimos no começo, precisam ter os povos desarmados, claro. E só dar armas novamente quando os súditos estiverem mansos e calmos. É uma forma de adquirir confiança. E quanto à construção de fortalezas, o Maquiavel ele traz dois exemplos. Se um príncipe temer mais o povo que ao estrangeiro, faz a fortaleza. É bom fazer para se proteger da população. Já se ele teme mais ao estrangeiro do que ao povo, é bom dispensar essas fortalezas, até para que ele conte mais com o apoio do povo. Então depende da situação. Depois Maquiavel vai falar como que o príncipe deve obter honra, como é que ele faz para obter honra. Que ele precisa empreender grandes campanhas e dar de si memoráveis exemplos. Falar que tudo que é bom foi ele que fez. Em cada uma de suas ações ele deve dar a ideia de que ele é um grande homem, teve um engenho excepcional. Também se conquista a honra quando se demonstra ser um bom amigo e, lógico, um bom inimigo. O príncipe também deve encorajar os cidadãos a exercerem sossegadamente seus ofícios. Ele deve estimular a arte. Ele deve recompensar os que quiserem empreender. E, além disso, manter o povo ocupado. Isso é importantíssimo, principalmente em festas e espetáculos. E aqui o Maquiavel fala que deve-se não com uma rotina tão grande, né, mas eventualmente reunir-se com o povo para mostrar humanidade sem perder a majestade. Dos ministros de um príncipe, o Maquiavel vai falar de que é uma virtude do bom príncipe escolher boas pessoas, é uma sabedoria, né, um homem sábio aquele que escolhe bons ministros, mas que quando um ministro começa a pensar mais em si do que no soberano, não se pode confiar nesse ministro. Aí uma das ideias que Maquiavel dá é honra esse ministro e enriquece a ele. Porque num sistema de principado, ele rico ele vai estar devendo, né, mais ao príncipe até por ter dado aquelas riquezas a ele, e com isso você vai conseguir conquistar uma confiança dele, nem que seja por uma força, né, externa, não uma confiança que veio de dentro para fora, mas de fora para dentro, uma necessidade de se manter fiel à causa do soberano. Depois Maquiavel fala de escapar aos aduladores, em que o príncipe deve sempre se aconselhar, claro, mas somente quando for de sua vontade. Ele deve deixar essa questão bem clara. Para isso, o príncipe deve ser obstinado em suas decisões. Deve ter obstinação aqui. Os bons conselhos, eles precisam vir da prudência do príncipe, e não o contrário. Não é a prudência do príncipe que tem que vir dos bons conselhos. Isso tem que ser deixado bem claro para evitar que tenha os famosos aduladores. Depois ele, concluindo, né, acho que faltam 3 ou 4 capítulos, o Maquiavel ele vai falar do porquê que esses príncipes da Itália perderam os reinos. Ele fala que eles não quiseram fazer as mudanças em tempos de paz, como a gente citou lá em cima, que é um grave defeito, e que em tempos de guerra eles pensaram apenas em fugir e não em se defender.
Maquiavel fala inclusive que a defesa boa, certa e duradoura é aquela que depende unicamente do príncipe e de sua virtude. É aquilo que engrandece a ele perante os súditos. Depois ele vai falar da fortuna e como que ela controla as coisas humanas. A fortuna, que para Maquiavel é associada a uma deusa, a deusa que é diferente, né, da ideia da virtude, a fortuna que é como a sorte, ela vem e vai, a virtude já é algo mais palpável. Então ele fala que a fortuna ela traz problemas à sociedade. Ele fala, né, que deve-se saber usar a fortuna. E ele diz que melhor seria impetuoso do que prudente. Ele faz até uma comparação misógina com a forma de se tratar a mulher, de que a fortuna, assim como a mulher, prefere os mais jovens, segundo Maquiavel, aqueles que com mais audácia comandam a fortuna. E por último, uma exortação a tomar a Itália e libertá-la dos bárbaros. Maquiavel, no último capítulo, ele faz um pedido para que esse próximo príncipe ele faça a Itália unida novamente, retomando a sua força. E aí ele termina com um verso italiano. Na verdade, esse verso não é dele. Eu dei uma pesquisada antes de gravar essa aula, mas eu não trouxe aqui o nome do autor. Depois talvez eu coloque na edição. Mas é a virtude, né, contra a raiva, virtude contra a furor, pegará nas armas, ou seja, a virtude tomará conta. E fiel combater corto, e que seja curto o combate, c'è l'antico valore nell'italici, corno ancor morto. Essa parte final quer dizer que os valores, né, no coração dos italianos não estão mortos, dando a entender que a virtude vai pegar em armas e que o combate vai ser curto, ou que seja curto, e os valores italianos não morreram. É o verso que ele traz no finalzinho do livro. Então espero que vocês tenham gostado. Foi uma explicação breve sobre essa figura que é muito importante, que viveu lá no comecinho do século XVI, entre o século XV e XVI, e cuja obra, acredito que eu tenha falado sobre os principais pontos dela nessa aula de hoje. Né? Agora com Maquiavel, aquela nossa listinha de livros, né, que nós falamos, ela está cada vez mais se enchendo. Falamos aqui do príncipe, né, Maquiavel. Talvez numa próxima eu trago Leviatã, ou falar do espírito das leis, não sei. Eu vou ver, vai depender de como as aulas também do curso de Constitucional vão caminhar. E aí eu espero vocês numa próxima. Espero que vocês tenham gostado. Deixem qualquer tipo de sugestão, que ajuda bastante. E nos vemos aí numa próxima aula, falando seguramente de mais um grande autor, né, que nos inspirou não só no direito, bem como em várias outras áreas de uma ciência humana que se propõe a estudar o comportamento humano e a formação do homem, né, a aglutinação do homem em sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado.